Evangelho, quarta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem caminhar nas cidades dos samaritanos. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós. Quarta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos dá a graça de iniciarmos o 10º capítulo do Evangelho de São Mateus. O 10º capítulo, ele traz para a gente o chamado discurso apostólico do Senhor. Diferente de Lucas e também do Evangelho de Marcos, Mateus já dá por conhecido o chamado dos 12. Marcos e Lucas vão apresentar como foi o chamado dos 12 discípulos. Lucas parte da apresentação dos nomes. Estes são os nomes dos 12 apóstolos e vai apresentando cada um deles. Essa distinção que vemos entre os evangelhos não significa que o Evangelho de Mateus não dá uma ênfase ou um significado particular ao chamado de cada um dos discípulos. Como assim um significado particular, Padre? Ao marcar esse chamado, Marcos e Lucas marcam a eleição divina como sendo um tema específico dentro do chamado dos apóstolos, ou seja, os evangelistas, esses 12 evangelistas, quiseram dar relevância a esse dado da eleição. O que não significa que Mateus não dê relevância. Não. Mateus dá relevância, mas ele apresenta de uma outra forma. Vamos olhar de novo o texto que acabamos de ouvir. Primeiro versículo. Chamou os 12 discípulos e deu-lhes autoridade. Jesus chama para junto de si os 12 que ele quis, os 12 que ele já separou para si, e lhes dá a autoridade. Ou seja, Mateus parte do princípio que cada um dos leitores que vão acompanhar o Evangelho tem consigo a certeza da escolha do Senhor. Àqueles que o Senhor escolheu, deu-lhes a autoridade de agir em seu nome, de cumprir as mesmas obras que o Messias cumpriria. Expulsar os espíritos imundos, anunciar a boa nova do reino, curar os enfermos de todos os seus males. E iria enviá-los para percorrer os lugares aonde o próprio Messias deveria ir. O que significa que os apóstolos seriam investidos de uma autoridade como a dele e deveriam caminhar pelos caminhos preparados para receber os seus pés. De maneira que os pés daqueles que anunciam o nome do Senhor estão unidos aos pés do Senhor. Caminhar pelo mesmo caminho de Jesus. Trazer sobre si a investidura da autoridade que é própria do Senhor. Ser a sua presença, a presença do próprio Senhor que anuncia a boa nova do reino dos céus.
Isso é fantástico, porque o discípulo está intimamente unido ao Mestre. Ao falar dessa escolha, ao melhorar, ao investir os discípulos dessa autoridade e apresentar a missão, Mateus dá relevância a essa escolha. Ele não fala diretamente como a escolha aconteceu, mas ao mostrar tudo o que Jesus faz e concede a eles, deixa claro a escolha tão pessoal e totalmente nascida e gerada no coração de Jesus. Isso nos deixa um ensinamento, meus irmãos. Qual é o ensinamento, Padre? Olhemos o exemplo do Senhor e olhemos a forma como Mateus escreve. Ao falar da forma como o Senhor investe de autoridade os seus discípulos, em outras palavras, cuida e instrui os seus discípulos, nos dá a conhecer o amor que sente por eles, e o quanto os escolheu para si de todo o coração e com toda a liberdade. E o quanto nós escolhemos para nós, de todo o coração, com toda a nossa liberdade, a nossa família, os nossos irmãos e irmãs, a forma como os educamos, os ensinamos e os conduzimos na vida, fala disso. A forma como educo meus filhos, a forma como falo com os meus filhos, a forma como conduzo a minha casa, a forma como instruo a minha casa a caminhar no nome do Senhor, a ser uma família que permanece no anúncio do Senhor, vivendo o anúncio que transmite, isso fala de quanto eu escolhi, em minha liberdade, de todo o meu coração, amar e estar ao lado desses que Deus me entregou. Jesus escolheu a cada um dos 12 em sua plena liberdade, os 12 que o Pai pensou e suscitou em seu coração. Jesus sempre escolhe junto com o Pai. Não faz nada que não seja agradável aos olhos do Pai. Não faz nada, por assim dizer, autonomamente, independente daquilo que o Pai diga, pensa ou queira. A sua alegria é cumprir a vontade do Pai. E dessa forma, o modo como Jesus cuida, instrui e acompanha os discípulos testemunha a intensidade, a profundidade e a totalidade de sua presença sobre a escolha que foi feita. Eu os amo no coração do Pai e entrego-me inteiramente por eles, como ontem ouvimos no texto de São Francisco de Assis. E nós? Eu cuido deles, eu os amo, em minha liberdade os escolhi e entrego-me inteiramente por eles. Ou seja, me coloco em suas mãos, me deixo cuidar por eles e ao mesmo tempo estendo minhas mãos e os tomo nas minhas mãos para que Deus cuide deles. Estender as minhas mãos e tomar o outro em minhas mãos para que Deus cuide dele. Repescando a imagem ontem que ouvimos no texto de São Francisco de Assis, que falava aos seus confrades a respeito do Senhor onipotente que se entrega em nossas mãos e nos chama ao mesmo caminho de humildade de nos entregarmos nas mãos dele. E aqui vimos esse paralelo. Hoje poderíamos fazer esse paralelo aproveitando a ocasião da missão dos 12, como é intitulado no Evangelho de São Mateus, e olharmos assim para a nossa família, para a nossa casa, ter as nossas mãos abertas e estendidas pelo nosso familiar, como sendo a oferta de Deus para que ele encontre o lugar aonde receber os justos cuidados
da parte do Pai. Minhas mãos como o lugar que se abre para que Deus cuide do outro. Não mãos que inspiram violência, condenação, represária, hostilidade, que apontam os erros, que fere o que já está ferido, mas mãos que se estendem como as mãos de Cristo para tocar o leproso, para curar as vistas do cego, para levantar o que estava morto. Mãos que se estendem para ser ocasião do cuidado de Deus, para que meu irmão e minha irmã vivam e vivendo anunciem a boa nova do reino dos céus. Anuncie que é verdade, Deus está no meio de nós e caminha conosco. É verdade, o tempo da graça chegou. É verdade, o Senhor nos assegurou a sua salvação e nos entregou de sua vida. Bom, isso já é tanto para o nosso início do 10º capítulo, onde Mateus é praticamente o 10º capítulo, todo ele um único momento de instrução e formação que o Senhor oferece aos 12. Fala para eles desde o cuidado necessário até o caminho que eles vão enfrentar, as renúncias que precisam ser feitas. Fala abertamente sem medo sobre as exigências do apostolado e da missão. E dessa forma, Jesus, com tanta amabilidade, instrui e prepara os discípulos, os 12, para que cumpram essa missão tão grande e tão elevada. Qual a característica, então, desse 10º capítulo? Poderemos dizer que o 10º capítulo é o capítulo da intimidade do Evangelho de São Mateus. Como assim, padre? Por um instante a gente poderia pensar, é o capítulo da praxis, porque ele está instruindo como se faz. É o caminho da funcionalidade, pois ele está dando as normas. É o caminho das regras, porque Jesus está instruindo o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito. É o caminho como posso dizer, da instrução, né? Mas não, é o caminho da intimidade, porque o Senhor não ensina transmitindo regras, ensina oferecendo o seu coração por eles. O que significa isso? Significa que o Senhor ensina cuidando, ensina testemunhando para eles como se vive a boa nova do reino dos céus. Como acabamos de ver, o 10º capítulo vem de um itinerário a respeito da pregação do reino dos céus e agora eles vão ser enviados. Então o 10º capítulo é o momento em que o Senhor, depois desse itinerário dos 10 milagres que nós ouvimos, né? Depois de acompanhar Jesus na pregação no reino de Deus, agora, como algumas vezes nós vamos ouvir ao longo do Evangelho, Jesus se reunia e em intimidade falava aos seus discípulos. Por isso é o capítulo da intimidade. Nós estamos entrando agora naquela intimidade, naquele momento em que o Senhor se recolhe com seus discípulos para ensiná-los. A parábola do semeador nos recorda que depois Jesus explica para eles a parte, o significado da parábola. Nós estamos entrando nesse espaço da intimidade. Nesse espaço em que o Senhor fala ao coração, onde o Senhor cuida e cuidando, ensina. Por isso, nós vamos acompanhar ao longo de todo o 10º capítulo essas palavras não apenas de instrutória, mas, sobretudo, essas palavras de ternura do Senhor. Mas uma ternura muito equilibrada. Não é uma ternura enquanto um cuidado exagerado. É uma ternura viril, como vamos ver no versículo 26, por exemplo. Não tenhas medo deles. Depois de anunciar toda uma realidade que se levantará contra eles, diz, não tenhas medo deles, pois nada há de encoberto
que não venha a ser descoberto, e assegura a eles o socorro de Deus. Ao longo do 10º capítulo, fala das dificuldades e ao mesmo tempo assegura a certeza do socorro de Deus. E isso tudo se confirma através do olhar e da forma como Jesus socorre cada um deles. As instruções que estão ali sendo dadas, elas se tornam ensinamento no testemunho da forma como Jesus cuida dos seus discípulos e como os acompanha. Como já falamos em outros momentos, muitas vezes Jesus faz um discurso e na continuidade do Evangelho nós vemos o testemunho, ou seja, nos episódios sucessivos da relação dele com os discípulos, nós vemos o testemunho exato daquilo que ele havia apenas falado há um capítulo 2 atrás. Vemos o Senhor dando aquele exemplo. Então é importante compreendermos que nesse espaço de intimidade não acontece só a instrução, formalmente falando, mas acontece também aquilo que não vem narrado, porque seria uma abundância de palavras, a memória de tudo que eles já viram e agora se completa no discurso do Senhor, e a aliança no ouvir o que o Senhor diz, que será daqui a pouco também testemunhado pelos gestos e pelo cuidado de Jesus em relação a cada um deles. Por isso é o capítulo da intimidade, assim como a nossa casa e a nossa família deve ser o lugar onde há a instrução, onde há a orientação dos filhos, mas o lugar também onde nós recuperamos as nossas memórias e onde nós celebramos a alegria dessas memórias. O lugar onde ouvimos as instruções, mas também o lugar onde recolhemos o efeito da prática dessa instrução dada a respeito da caridade, a respeito da fé, a respeito da esperança. Na nossa casa somos advertidos sobre a importância da oração, mas é ali que nós aprendemos também a praticar a comunhão na hora da oração. Ali nós aprendemos a estar reunidos no nome do Senhor para rezar. Então, o 10º capítulo tem um significado muito emblemático para todos nós. E se olhamos e dizemos, bom, no 10º capítulo, o Senhor está preparando os discípulos para cumprirem a missão de reunir as ovelhas dispersas da casa de Israel e os envia na missão que ele mesmo havia acabado de dizer no final do 9º capítulo. A messe é grande, pedia ao Senhor da messe operários, e o próprio Senhor então junta os operários agora e envia 12 operários, prepara 12 operários. Ele que é o Senhor da messe, ele que é o bom pastor, ele que conhece as necessidades nessa colheita, é aquele que prepara os que vão partir para a colheita. Ele que é aquele que conhece e ama a casa de Israel, prepara o coração dos pastores que vão recolher a ovelha perdida, a ovelha dispersa. Esse é o Senhor que conhece a nossa vida, conhece a nossa família e prepara e quer preparar o nosso coração para que a gente conduza esse pequenino rebanho, para que a gente possa realizar essa delicada colheita num pomar estreito, pequenininho, mas muito fecundo da nossa família. Que maravilha, né? Todas essas metáforas vão nos ajudando a perceber que aquela formação discipular, aquele zelo discipular que o Senhor realiza no confronto dos 12, Ele também quer realizar cotidianamente na nossa vida. Que não se encerrou ali, mas permanece conosco. Quando vamos à leitura do texto, após nomear os 12, no versículo 5 diz assim: Jesus enviou esses 12 com estas instruções.
E aí começa, e nós ouvimos a primeira parte das instruções. O que foi recolhido para hoje foi: não tomeis o caminho dos gentios, nem entreis na cidade dos samaritanos. A primeira instrução que o Senhor faz a eles é: vocês vão seguir por um caminho que não é já conhecido, ou seja, um caminho, não é o caminho dos gentios, eles conhecem o caminho dos gentios, não é esse, que poderia parecer um caminho já entendido e compreendido. É um outro caminho, distinto daquele que eles já conhecem. E não é um caminho que leve para fora da casa de Israel, ou seja, é um caminho que os leva a estar junto daqueles que o Senhor os chamou a estar, pois os chamou dentro do povo de Israel. Assim como o Senhor nos chama e nossa família, e às vezes temos a premura de anunciar o Evangelho por todas as partes e esquecemos de anunciá-lo por primeiro dentro da nossa própria casa, de vivê-lo dentro da nossa própria casa. Então, o Senhor está nos dizendo: esse caminho é um caminho inédito, não é um caminho conhecido. E é um caminho que inicialmente não vai levar vocês para longe, para fora da casa de Israel, ou seja, não vai levar vocês a uma distância que talvez o vosso coração possa desejar ou ambicionar, vai levar por primeiro ao lugar mais próximo. Deus quer nos ensinar o caminho para voltarmos a anunciar o seu nome dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Como é bom saber disso. Como é bom recolher o anúncio do Evangelho de hoje com essa certeza. E depois ele confirma: dirigi-vos antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Dirigi-vos antes a essas daqui. Dirigindo-vos a elas, proclamai que o reino dos céus está próximo. Então, todo o efeito posterior, qual é o efeito posterior, Padre? O anúncio para fora da casa de Israel depende da obediência e do zelo dos apóstolos de cumprir aquilo que o Senhor diz. Ah, mas tem tanta gente esperando pelo anúncio do Senhor, tem tanta gente no mundo que precisa ouvir a boa nova do Evangelho, sem dúvidas. Essa preocupação é uma preocupação que está no coração do Senhor. E quando eu olho para o Senhor e digo: Senhor, o que queres que eu faça? Por onde começo? E o Senhor me diz: de começar pela casa de Israel? Vamos começar por onde o Senhor nos aponta o primeiro lugar. E o primeiro lugar para anunciarmos a sua presença e o primeiro lugar para celebrarmos a vida do ressuscitado e o primeiro lugar para comunicarmos pelo exercício, pelo testemunho da fé, da esperança e da caridade que Cristo vive e está no meio de nós, é na nossa casa, é na nossa família. Proclamai que o reino de Deus está próximo. Termina aqui, depois vão vir as outras instruções. A primeira instrução de hoje termina com a proclamação, com o anúncio. Mas esse anúncio, ele acontece tendo como ato precedente deixar Deus nos criar, nos conduzir por um caminho que Ele define, não um caminho que pretendemos ou que talvez já conheçamos, no sentido de já sabemos o balizamento desse caminho. Deixa que o Senhor te mostre o caminho, porque afinal esse caminho é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então é seguir os passos de Jesus, é seguir unido a Ele. E aonde vamos começar esse anúncio? Na casa de Israel, onde o Senhor nos colocou em primeiro lugar. Depois os enviará por terras longínquas, mas por ora os colocou ali e é ali que começa. Nos colocou no seio de uma família e é ali que começamos. Depois terão tantos parlatórios e tantos lugares do anúncio evangélico, nosso ambiente de trabalho, os campos pastorais da nossa comunidade paroquial, os horizontes dos nossos grupos de vida e de partilha, nos diversos lugares por onde passamos, para aqueles que frequentam alguma comunidade, alguma família espiritual, mas o primeiro lugar é ali, onde o Senhor nos colocou, junto à casa de Israel, que nesse caso para nós
é o lugar onde estamos, o seio da nossa família. Peçamos ao Senhor e à Virgem Santíssima e aos santos apóstolos a graça de sermos fiéis a esse primeiro passo que o Senhor nos propõe no Evangelho de hoje, para que possamos manter a fidelidade nos passos que meditaremos a partir dos próximos dias. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Rainha dos Apóstolos e dos santos apóstolos do Senhor, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.